Olá, meu nome é Alice Almeida Nóbrega e em 2020 e 2021 eu fiz parte do projeto de pesquisa Análise das Estatísticas de Feminicídio na Paraíba, um estudo da efetiva aplicação da qualificadora na comarca de João Pessoa, Paraíba. O nome do meu plano de trabalho foi Análise da qualificação como feminicídio de crimes violentos, letais e intencionais praticados na cidade de João Pessoa, Paraíba. O meu orientador foi o professor Dr. Gustavo Barbosa de Mesquita Batista e o programa do qual fiz parte foi o PIBIC. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com os quais o meu projeto de pesquisa se identifica, são da igualdade de gênero e a paz, justiça e as instituições eficazes. As estatísticas que foram disponibilizadas pelas autoridades policiais sobre a ocorrência de feminicídio na sociedade constituíam um ponto de partida para que o Estado elabore políticas públicas que sejam capazes de coibir a violência contra a mulher. Contudo, os critérios de avaliação das estatísticas precisam refletir de fato as mudanças ocorridas em relação ao papel da mulher na sociedade contemporânea, e no caso dessa pesquisa, na cidade de João Pessoa. Caso contrário, elas podem refletir um panorama que não é real. Diante disso, a pesquisa elaborou perguntas a serem respondidas. A primeira delas, o que é o feminicídio e como ele se apresenta hoje? A segunda, por que as mulheres morrem em João Pessoa? A terceira, as estatísticas refletem a problemática da morte de mulheres na capital paraibana? E, por fim, como adequar as estatísticas às novas dinâmicas sociais que ganham destaque hoje na cidade de João Pessoa? Dentre os objetivos que destacamos aqui, podemos citar realizar análise dos critérios utilizados para a classificação de um crime como feminicídio em João Pessoa, questionando a confiabilidade dos dados apresentados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública da Paraíba. O outro objetivo é analisar a diferença da incidência dos homicídios comuns e dos feminicídios que ocorreram na cidade de João Pessoa, através dos dados divulgados por essas autoridades policiais. A metodologia utilizada foi baseada em um perfil qualitativo e quantitativo em relação aos dados coletados, e a metodologia se baseou na comunicação através de ofícios com a Delegacia Geral de Polícia da Paraíba, na pessoa da Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil, a doutora Cassandra Maria Duarte Guimarães. Gostaríamos de esclarecer também que foram utilizados os termos de consentimento livre e esclarecido, e esse termo foi aceito e assinado, bem como o nome da doutora Cassandra foi autorizado a ser utilizado neste relatório e neste encontro. Também foram feitas reuniões com o orientador a fim de discutir o andamento do projeto, bem como debater as bibliografias sugeridas para o suporte teórico do trabalho realizado. Inicialmente, gostaríamos de expor os resultados através da pesquisa que foi feita sobre a realidade da cidade de João Pessoa. Em 2013, João Pessoa era a terceira capital em número de homicídios de mulheres, com cerca de 10,5 mortes por 100 mil habitantes. Entre os anos 2000 e 2010, houve um crescimento vertiginoso das disputas entre facções pelo controle do tráfico de drogas na região. As principais facções são a Al-Qaeda e Estados Unidos. Como características, essas facções apresentam jovens pretos de baixa renda e de baixa escolaridade como seus membros, e elas utilizam majoritariamente a violência letal com arma de fogo como forma de resolução de seus conflitos. A maioria das mulheres, cerca de 70% das apenadas do Brasil, está presa por crimes de drogas e, em geral, por serviços de transporte e pequenos comércios dessas substâncias ilícitas. A maioria dessas apenadas é usuária e poucas delas exercem funções de comando. Isso segundo dados do DEPEN. As mulheres, elas são particularmente vulneráveis no contexto do narcotráfico. Elas não assumem posições de poder e acabam sendo presas ou mortas, seja por acidente ou retaliação, em um sistema hierárquico que é muito maior do que elas. É reflexo direto do patriarcado público. Esse conceito do patriarcado público foi elaborado por Mariana Nóbrega, em sua tese de doutorado de 2020. Ela diz também que esses conflitos não se enquadram no tradicional conceito de feminicídio contido no Código Penal. Por causa disso, essa ideia do patriarcado público não entra nas estatísticas sobre o feminicídio que possuímos. Mariana Nóbrega chama esse fenômeno de traficídio. Esse fenômeno ganha dimensão enquanto o feminicídio tradicional perde espaço como a principal causa da morte de mulheres. Dos 74 crimes violentos letais intencionais praticados contra mulheres em João Pessoa entre janeiro de 2017 e março de 2021, 56 deles foram caracterizados como homicídios dolosos, 10 como feminicídios, 5 como roubos seguidos de morte e 3 sem informação.
O perfil dos feminicídios é eclético. A gente não pode afirmar que houve um aumento da quantidade de feminicídios entre 2017 e 2021. Também não houve predominância significativa de faixa etária, nem de arma, nem dos bairros em que eles ocorreram. Os homicídios dolosos, por outro lado, eles seguem um padrão. 2/3 das vítimas têm menos de 36 anos, foram mortas por armas de fogo e em bairros periféricos. Segundo Carlos Eduardo Batista dos Santos, as vítimas de narcotráfico são pessoas jovens, de baixa renda e que morrem por armas de fogo, coincidentemente, o mesmo perfil das mulheres que foram mortas por homicídios dolosos. Tendemos a acreditar, portanto, que essas mulheres que foram vítimas por homicídios dolosos foram vítimas de traficídio, aquele teorizado por Mariana Nóbrega. Aqui a gente fez uma pergunta à delegada Cassandra sobre o que é observado nas características do crime para defini-lo como feminicídio. A delegada respondeu que o delegado observa se o delito ocorreu no âmbito da violência doméstica ou familiar ou em virtude de menosprezo à condição de mulher, de acordo com as evidências do inquérito. Ora, esse é o contexto contido no artigo 121 do Código Penal. Mas será que quanto mais punição, mais a proteção? Daniela Lima Barreto disse que não. Ela disse que o direito penal é incapaz de gerar reconhecimento necessário a impulsionar transformações efetivas. Do contrário, ele gera uma cultura de desconfiança e afastamento entre os segmentos sociais. Isso porque os tipos penais permanecem estagnados, enquanto a sociedade modifica suas configurações a todo instante. Com isso, podemos concluir que o feminicídio não parece representar a principal razão pela qual as mulheres morrem na contemporaneidade. E assim, a problemática central não é de fato a confiabilidade das estatísticas, já que as autoridades seguem o que está posto na lei, mas sim a tentativa de gerar transformações através do direito penal. Outros fenômenos, por outro lado, como o traficídio, contribuem para que a mulher se exponha a espaços que fazem com que ela se torne vulnerável. Ou seja, a mulher não está mais dentro do patriarcado privado, e sim dentro do patriarcado público. E a problemática dessa pesquisa carece da implantação de políticas públicas eficientes e atualizadas, capazes de prevenir agressões e reduzir a incidência das mortes de mulheres na cidade de João Pessoa. Gostaria de agradecer ao professor orientador, Dr. Gustavo Batista, pelos inúmeros ensinamentos, à Polícia Civil da Paraíba, pela prontidão em disponibilizar as informações requeridas, na pessoa da delegada Cassandra, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, à Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e à Pró-Reitoria de Pesquisa, a PROPESC, por acreditarem e não desistirem da pesquisa científica brasileira. Obrigada.